Todo mundo tá vendo esse arquivo no Word que eu coloquei aí? Sim. Beleza. Ó, eu coloquei aqui um cronograma até o dia 12 de maio. Então, hoje a gente vai ter aula teórica de metabolismo dos lipídios. Já postei a atividade valendo 0,25 ponto. Estou tendo que destrinchar esses pontos nas atividades, porque senão, se eu der uma pontuação maior, fica complicado. Até porque a atividade que eu estou postando para vocês é uma atividade simples somente de marcar. No dia 28, que é terça-feira que vem, a gente vai ver o metabolismo dos aminoácidos. No dia 5, eu já coloquei o nosso segundo diagnóstico, porque até então eu fiquei atrasado em questão dos nossos diagnósticos. Porque no dia que eu ia dar o primeiro, foi o dia que começou aí esse distanciamento social. Então, eu tive que dar a prova para vocês naquele dia. Então, eu dei uma agilizada aqui no nosso segundo diagnóstico, mas isso não vai atrapalhar ninguém a nada. Esse diagnóstico ele vai valer 12 pontos, tá? Vai ser da mesma forma que eu dei o primeiro diagnóstico, só vai mudar o conteúdo. Aquele a gente veio sobre água, tampão, carboidrato e lipídio. Esse a gente vai fazer sobre proteínas, enzimas, vitaminas e ácidos nucleicos, para a gente finalizar essa parte geral das macromoléculas. Então vai ser no dia 5 de maio, dá numa terça-feira. Aqui entre o dia 28 e o dia 5 teria uma aula que seria dia 1º de maio, mas dia 1º de maio é feriado, né? Então a gente não tem a aula. No dia 8 de maio, dia 8 de maio é meu aniversário, tá? Vocês vão ter o privilégio de ter uma aula comigo. E eu quero presente. Pode mandar pelo correio. A gente vai ver sobre o metabolismo dos nucleotídeos, que a atividade vai valer 0,25 pontos também. E no dia 12, a gente quase finaliza aí a parte teórica, que é a integração e regulação metabólica. Então aqui hoje eu vou dar um APS um pouquinho mais elaborado, que vai valer 1 ponto, tá? Mas nada exagerado também. Em questão do cronograma até o dia 12, está tudo tranquilo para vocês? Sim. Não, presente no chat. O que vocês vão mandar pelo chat, gente? Eu quero presente físico. Eu quero, pode você ver, se eu ganhar um presente, cada um vai ter quase 40 presentes. Minha quarentena vai ser super feliz. Estou triste não poder fazer uma festa de aniversário, mas tá bom. Quero que vocês cantem parabéns aqui para mim também. Enfim. Então, sobre o cronograma, tá ok. Opa. Aqui, gente, vamos então fazer a nossa revisão do nosso primeiro diagnóstico. Eu vi que algumas pessoas, no momento da prova, tiveram muitas dúvidas, principalmente na questão da conta. Mas a gente vai discutir hoje, né, cada questão que a gente fez através aqui da prova. Então, aqui eu coloquei numa sequência o nosso diagnóstico, mas vocês fizeram em sequências aleatórias, tá? Nem todo mundo fez na mesma sequência. Deixa eu só aceitar aqui. Então, ó, uma das questões foram: os carboidratos são macronutrientes formados fundamentalmente por moléculas de carbono, hidrogênio e oxigênio. O monossacarídeo é a forma mais básica dos carboidratos, né, que a gente viu lá que é a forma fundamental. Então, esses monossacarídeos, eles podem ser combinados através de algumas ligações que a gente estudou no decorrer da aula de carboidrato. E um oligosacarídeo com apenas 2 monossacarídeos é conhecido como disacarídeo. A palavrinha di significa 2. Então, deste modo, assinale a alternativa correta que corresponde, né, à ligação dos monossacarídeos. Eu vou falar cada questão aqui, eu quero que vocês me falem
o que está errado na alternativa, até a gente chegar na alternativa correta. Então, aqui, a letra A. Os monossacarídeos são ligados por meio da ligação peptídica, onde um átomo de hidrogênio se liga no átomo de oxigênio. O que está errado aqui nessa alternativa, pessoal? Alguém quer falar? Tá errado ligação peptídica? Isso. A ligação peptídica, ela é a ligação feita entre o quê? Entre os aminoácidos. Lembra na aula de proteína? Os aminoácidos que se ligam para formar a ligação peptídica. E o que a gente está falando aqui é de carboidrato. Então isso aqui está errado. Além de que um átomo de hidrogênio se liga no átomo de oxigênio. Tudo bem que ocorre a saída de água, mas não é somente um de cada, né? A água, ela é H2O, 2 átomos de hidrogênio. Então, aqui, uma ligação entre monossacarídeos ocorre devido à entrada de água por meio das moléculas através da ligação intermolecular. O que está errado nessa alternativa? Acho que não acontece a entrada de água. Isso, acontece a saída, né? Acontece a saída de água. E outra, não é pela ligação intermolecular. Essa ligação intermolecular aqui que a gente vê é a ligação da água. A gente viu no conteúdo de água e tampão. Então, a alternativa correta é a letra C. Na junção de moléculas de monossacarídeos ocorre a saída de água por meio da ligação glicosídica. Então, é essa ligação aqui que ocorre nos carboidratos. Enquanto a ligação peptídica, ela ocorre nos aminoácidos. Então, a letra D está errada também, né? Falando aqui que os átomos de oxigênio se ligam a moléculas de monossacarídeo, permitindo que ocorra a ligação glicosídica. Então, esses átomos, eles não se ligam na molécula de monossacarídeo. Em uma ligação peptídica, outro erro, ligação peptídica são dos aminoácidos, não são dos carboidratos. O oxigênio de uma molécula se liga ao carbono de outra. Isso aqui está certo, né? A gente vê que uma molécula de oxigênio, ela liga a outra de carbono, do outro monossacarídeo, liberando água na reação. Porém, não é a ligação peptídica, é a ligação glicosídica. Alguma dúvida nessa questão, pessoal? Tá tudo ok? Apesar que a maioria tirou total, né? Mas vamos fazer essa revisão. Teve algumas pessoas que não tiraram total, tá? Então, por isso que eu estou fazendo essa revisão mais detalhada. Número 2. O sangue é um tecido líquido formado por diferentes tipos de células suspensas no plasma. Eu expliquei em sala de aula que a gente tem as nossas células no nosso sangue, que são os leucócitos, que se chamam também glóbulos brancos, e a gente tem as hemácias, que são chamadas de glóbulos vermelhos. E além disso, a gente tem os fragmentos, que a gente chama de plaqueta. O resto que está ali no sangue é a água, 90%, e algumas proteínas circulantes, como, por exemplo, a gente tem os anticorpos para reconhecer e tentar expulsar aquele material estranho do nosso organismo. Então, ele circula por todo o nosso corpo, através das veias e artérias. As veias levam o sangue dos órgãos e tecidos para o coração, enquanto as artérias levam do coração para os órgãos e tecidos. Então, o sangue humano é uma solução tampão, ou seja, possui mecanismos que evitam que o pH sofra grandes alterações. Então, essa é a definição de uma solução tampão. Um desses mecanismos ocorre quando o CO2, que é o que a gente expira, né, produto terminal do nosso metabolismo. Então, qual que é o pH do sangue? Então, a gente viu naquela aula de tampão que o pH do sangue, ele gira em torno de 7,35 a 7,45, podendo variar entre esses dois valores. Quando a gente tem um pH menor que 7,35, vocês lembram qual que é
um probleminha que a pessoa pode ter, o nome, o termo. Se é menor que 7,35, esse sangue vai estar mais ácido, né? Então, esse termo é chamado de quê? Esse termo, ele é chamado de acidose. E quando esse pH do sangue está maior que 7,45, o termo é qual? Se um é acidose, o outro é Alcalose? alcalose, que está mais básico, certinho. Então, aqui, é o número 3. A água é uma substância composta por um átomo de oxigênio e dois de hidrogênio, que se ligam em meio de ligações covalentes. Então, ela tem um ângulo aí de 104 graus, 104,5, entre ligações entre oxigênio e hidrogênio. Beleza. Então, nesse modo, a água resiste à separação de suas partículas, pois elas estão fortemente ligadas umas às outras. Através dessa propriedade, a água cria uma película de alta tensão, que eu lembro que até eu coloquei num slide para vocês, sobre uma torneira, onde tem uma gota de água quase saindo dessa torneira. Então, a sinal alternativa que corresponde ao processo de união entre as moléculas de água mencionadas. Então, a gente tem a coesão. Coesão é quando várias moléculas de água ficam ligadas entre ligações intermoleculares e ficam aderidas, como, por exemplo, quando a gente tem uma gotícula de água saindo da torneira, outras gotículas de água em, por exemplo, materiais que estejam gordurosos. A gente consegue ver essa gota. A adesão, qual que é a diferença da adesão com a coesão? A adesão é quando, por algum outro agente, por exemplo, o detergente, a gente consegue juntar essa água com a gordura, por exemplo, que está em alguma superfície, seja na gordura de uma panela, de uma vasilha. Não, eu lembro que no slide também que eu dei para vocês, eu coloquei de um gato tomando banho. Então a gente vê o quê? A adesão da água ali no pelo do gato e junto o shampoo, etc. O que estava usando ali para fazer a limpeza dele. Então a adesão é quando faz essa junção da água com outras substâncias para conseguir aderir. Capilaridade, eu dei o exemplo da árvore, né? Por que mesmo que ocorra num tempo mais quente, como que as folhas das árvores elas conseguem se manter verde? Então é através da capilaridade, que é esses dois aqui, a junção da coesão e da adesão, que através ali da raiz, que ela é hidrofílica, ou seja, ela consegue absorver a água, essa água ela vai conseguindo, através da coesão, que é a união de uma a outra, chegar até o topo da árvore. Então, moderar a hidrólise, né, que é a quebra ali através da saída de água, e a moderação da temperatura. Como eu falei para vocês, a água, ela demora um tempo maior para ela ter uma mudança de temperatura. Vamos comparar água com ferro, como eu dei exemplo na aula presencial de vocês. A água, se a gente deixar uma água no ambiente, no sol, ela vai demorar muito mais a aumentar essa temperatura, ficar mais quente, do que se eu deixar um pedaço de metal lá no sol. Rapidinho eu vou ter o aumento dessa temperatura. Então, a propriedade que faz com que a água fique junta uma da outra é a coesão. Então, a resposta correta é essa. Então, a número 4. O pH corresponde ao potencial hidrogeniônico de uma solução. Ele é determinado pela concentração de íons H+, e serve para medir o grau de acidez, neutralidade ou alcalinidade. Lembrando que esse pH ele varia aí de 0 a 14. Quando a gente tem um pH de 0 a 7, a gente tem
uma solução ácida. 7 a gente tem uma solução neutra, e entre 7 e 14 a gente tem uma solução alcalina ou básica, da melhor forma que vocês quiserem falar. E a gente tem também outro termo, que é o pOH, que é o potencial hidroxiliônico, que é a quantidade de íons OH- que tem naquela solução. Então, vamos pensar. Se eu tenho uma solução muito ácida, eu tenho uma grande quantidade de H+, e pouca quantidade de OH-. Se eu tenho uma solução muito básica alcalina, eu tenho uma alta concentração de OH- e uma baixa concentração de H+. E se eu tiver uma solução, por exemplo, a água que é neutra, que gira em torno do pH 7, eu tenho a mesma quantidade de íons H+, e a mesma quantidade de OH-. Então, aqui nessa imagem, eu dei essa figura aqui, onde fala o pH de vários alimentos. Então, aqui, o vinagre possui maiores quantidades de OH- do que H+, assim como o tomate e o limão. Então, vamos pensar aqui. Aqui nessa imagem, a gente tem uma escala, onde tem os produtos ácidos, o produto neutro e o produto que é alcalino. Então, o vinagre, ele está aqui, ele tem uma quantidade maior de H+ do que de OH-. Então, essa letra A aqui, ela está errada. A letra B. A amônia e água sanitária são básicas, apresentando uma quantidade parecida de OH- e H+. Isso aqui está errado. Se ela é básica, ela tem muito mais concentração de OH- do que de H+. Não vai ter uma concentração parecida das duas, senão ela seria neutra. A letra C. O ácido clorídrico possui maiores quantidades de OH- e menores quantidades de H+, quando comparado ao ácido sulfúrico. Primeiro, que se é um ácido, ele vai ter que ter obrigatoriamente uma quantidade a mais de H+, não de OH-. Letra D. A água da chuva sanitária e de torneira possui um potencial hidrogeniônico próximos, sendo classificado como neutro. Então, aqui na imagem, a gente vê que a água de torneira, de fato, tem um pH 7, né, que é neutro, porém, a água de chuva, ela tem um pH mais ácido, até porque essa água da chuva, ela tem as misturas de toda a poluição, de todos os gases que estão na atmosfera. Então, isso torna a água da chuva um pouco mais ácida. Então, a letra correta aqui é a letra E, que quanto mais ácidos os produtos, maiores as concentrações de H+, e mais básicos, maiores a concentração de OH-. Então, aqui é nessa proporção. Quando eu tenho pH neutro, eu tenho uma quantidade que equivale de OH- e H+. Quando eu tenho um pH ácido, eu tenho uma maior quantidade de H+, uma menor quantidade de OH-. Quando eu tenho produtos que são alcalinos, eu tenho uma maior quantidade de OH- e uma menor quantidade de H+. Tudo ok? Então, aqui, nessas 5, acho que foi onde as pessoas tiveram maior dificuldade, que é a continha aqui do balanço energético. Só que ela não tem, né, como eu já dei até os valores da equação, os valores aqui de acordo com o nível de atividade, é só de fato jogar na fórmula e entender a quantidade aí de calorias que essa pessoa precisa. Então, aqui, ó, eu dei um pequeno caso clínico falando que, considerando um homem de 40 anos, 1,60 m de altura, 70 quilos, com nível de exercício moderado. Isso aqui eu ia deixar, mas eu tirei, tá? Desconsidero. Eu pedi para vocês calcularem o gasto energético total desse paciente, né, desse indivíduo, na verdade. Então, primeiro, como ele é do sexo masculino, eu vou usar a equação de cima. Né? Muita gente trocou, fez a equação de baixo. Às vezes, de fato, por causa de um pouquinho do nervosismo,
troca mesmo, tá? Mas sempre prestar atenção no que a pergunta está pedindo para você começar a fazer o cálculo. Então, aqui a gente sabe que, tipo, por causa do biotipo, né, do homem com a mulher, o cálculo da taxa metabólica basal do homem é diferente do da mulher. Então, aqui, a gente tem que pegar essa equação de cima, onde a gente precisaria do peso, da altura e da idade desse indivíduo. Foi o que eu dei aqui já prontinho. E já falei aqui que o exercício é denominado de moderado. Então, consequentemente, após fazer a taxa metabólica basal, você deveria multiplicar esse valor por 1,55, que é quando uma pessoa ela é considerada com nível de atividade moderado. Então, aqui, nessa equação, o que a gente vê? A gente coloca todos os valores, lembrando que aqui, deixa eu tirar isso aqui, eu vou postar isso aqui, gente, no portal também, tá? O valor do peso, aqui a altura do indivíduo e aqui a idade. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, que às vezes é confundido, primeira dica, na verdade, quando vocês forem fazer essas equações, utilize uma calculadora que contenha vírgula, que às vezes a troca da vírgula com o ponto, o resultado ele dá de fato errado. Então, primeira coisa é fazer os parênteses, multiplicar o 13,75 vezes 70, que dá 962,5, depois, multiplicar os 5,003 vezes 1,60, que dá 8,0048, e após 6,755 vezes 40, que é a idade, que dá 270,2. E tomar muito cuidado também se aqui está somando ou se está subtraindo. Então, feito isso, eu posso fazer essa equação aqui normal. Então, 66,5 mais 962,5 mais 8,0048 menos 270,2. Então, o resultado da taxa metabólica basal desse indivíduo é de 766,8048. Tá, o que esse resultado quer dizer? Quer dizer que esse paciente, que esse indivíduo, ele precisa de 766,8048 quilocalorias para o organismo dele ter o funcionamento normal. Quando vocês escutarem falar de taxa metabólica basal, é isso. Ah, não entendi. Vamos lá. O meu corpo está funcionando a todo momento, por quê? As minhas células elas estão tendo atividade normal, meu coração está batendo, meu intestino está funcionando, o estômago, as células estão fazendo aquela respiração celular, aquele ciclo de Krebs louco que a gente viu na semana passada, ou nessa semana passada, né? Então, o nosso organismo, ele gasta energia para as células funcionarem bem. Então, para esse indivíduo aqui que eu dei no caso clínico, ele precisa de 766 quilocalorias para o organismo dele funcionar. Beleza, só que esse indivíduo, ele não tem só o organismo como fonte aí, como produtora na verdade, necessidade de quilocalorias para funcionar. Ele, mesmo sendo sedentário, ele gasta energia. Sedentário como assim? Vamos supor que a pessoa fica deitada o dia inteiro, porém ela vai no banheiro, né? Nem que dá uma caminhadinha do quarto para o banheiro, vai na cozinha almoçar, enfim. Ela vai gastar, ela vai precisar também de uma quantidade de quilocalorias para ela exercer esse nível de atividade que seja sedentário. Quando a gente fala sedentário, muita gente acha que sedentarismo é ficar o dia inteiro numa cama, mas não é. Você vai no banheiro, você vai ali no supermercado, compra alguma coisinha. Então, o sedentarismo também gasta quilocalorias. Então, para cada nível de atividade, é feita uma multiplicação aqui de valores. Então, o que acontece? Esse valor que deu da taxa metabólica basal, você tem que multiplicar pelo valor de nível de atividade. Aqui, no caso, eu coloquei como moderado. Então, pela tabela aqui de exercício moderado, esse paciente, ou indivíduo, tem que ser multiplicado por 1,55. Então, 766 vezes 1,55, o valor do gasto energético total é de 1.188,54. Então, essa é a alternativa correta da
nosso diagnóstico. Então, para essa pessoa ter o funcionamento do corpo normal, através dos seus órgãos, tecidos e células, juntando com o seu nível de atividade, ele precisa, então, de 1.188. Até então, eu ia pedir para vocês fazerem se tinha um ganho ou um déficit de calorias, mas eu deixei só até nessa parte mesmo, porque eu vi que muita gente teve dificuldade nessa conta. Por isso que eu quis frisar ela mais aqui nessa revisão. Então, vamos supor que em cima eu tinha colocado, mas tirei. Vamos supor que ele ingere 1.500 calorias por dia. Só que o que ele precisa é de 1.188. Eu não fiz esse cálculo aqui, mas vamos fazer aqui de uma forma rápida. Eu vou fazer 1.500 que ele ingere através da alimentação, menos 1.188. Vou dar uma arredondada aqui. Então, vamos entender se esse indivíduo ele está tendo ganho ou ele está tendo um déficit. Deixa eu abrir a calculadora. Eu sei que essa conta aí deve ser boa de fazer de cabeça, mas eu não estou bem de cabeça para fazer. Então, ó, 312. Se ele está ingerindo na alimentação 1.500 quilocalorias e ele precisa de 1.188 através do seu organismo junto com a atividade física, está sobrando 312 calorias. Então, está tendo um ganho ou um déficit de caloria, pessoal? Está tendo um ganho de quilocaloria. Então, possivelmente, essa pessoa vai começar a ter um processo aí de acúmulo de gordura, ou então até mesmo vai começar a engordar. Né? Isso aqui é pouca coisa, mas se levado em consideração todos os dias, levado em consideração que tem dia que ele ingere mais de 1.500, pode levar então à obesidade. Então ele tem um ganho aqui de quilocaloria, tá bom? Então vamos aqui para a questão 6. Então, a questão 6 estava falando do colesterol, que a gente tem um colesterol ruim, tem um colesterol bom, e aqui está pedindo para assinalar a alternativa que corresponde ao tipo de colesterol que remove o colesterol ruim das paredes das artérias. Não sei se vocês ainda conseguiram gravar, né, essa parte de qual colesterol é ruim, qual colesterol é bom, mas o nosso colesterol bom é o HDL, então a resposta correta é essa. O HDL, ele faz essa retirada do colesterol ruim que está nos nossos vasos sanguíneos. Esse colesterol ruim é o LDL. Então a gente vai ver daqui a pouco, na aula de metabolismo dos lipídios, que o VLDL ele vai sendo modificado até ele atingir a forma de LDL, que é uma menor porção de triacilglicerol. Então, essa foi a nossa revisão, né, da prova. Eu vou postar esse arquivo aqui lá na aula de hoje, que a gente fez a revisão hoje, tá? E, muito importante, vocês ficarem atentos a esse cronograma, porque no dia 5 de maio a gente vai fazer esse segundo diagnóstico aqui no valor de 12 pontos. Correto até o momento? Alguma dúvida? Alguma dúvida aqui da revisão do nosso primeiro diagnóstico? Tá tranquilo. Tranquilo. Então, antes da gente começar aí a nossa aula de hoje, só vou explicar. Não sei se vocês já viram, eu já postei 16 pontos e meio lá no portal. 6 pontos referente à avaliação, nosso primeiro diagnóstico, 4 pontos, se eu não me engano, de APS, e o restante de atividade aqui do portal de cada aula, tá? Então, depois vocês conferem a nota de vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me mandar no WhatsApp. Outra questão. Ai, que eu ia falar que eu já esqueci. Tá, pois a hora que eu lembrar, eu falo para vocês.
Respondi todo mundo, tá? Teve algumas pessoas que erraram algumas atividades, então eu mandei o gabarito e mandei que a pessoa tinha errado. O que que acontece? Nessas atividades, pessoal, quando vocês mandam, a presença, ela é obrigatoriamente colocada, tá? Mas, se vocês erram uma atividade que vale 0,25 pontos, infelizmente eu vou ter que tirar esses 0,25 pontos, tá? 0,5, um ponto que seja. Então, antes de mandar essa atividade, vocês tentam ler bastante, com bastante atenção, né? Qualquer dúvida, lógico que eu não vou contar a resposta, mas qualquer dúvida vocês podem me chamar para tirar. Agora, a presença, ela é ok, mas a nota, caso vocês errarem, eu preciso tirar, tá? Então, só para deixar claro para vocês, às vezes vocês vão entrar e vão ver que vocês tiraram 0 em alguma atividade, valem meio ponto. Pode ser que vocês tenham errado essa questão. E eu preciso, de fato, que vocês olhem no portal para ver se a nota de vocês estão correta. Por quê? Porque essa quantidade de alunos, essa quantidade de turmas que a gente acaba tendo, pode ser que uma coisa ou outra a gente passe, né? Mas só vocês que estão tendo aí uma dificuldade de adaptar essas aulas online. Nós também, professores, a gente está tendo que se virar nos 30, a gente está trabalhando o dobro. Então, é um pouco complicado e a gente passa aí por algumas dificuldades. Então, por isso que eu sou bem aberto. A gente erra, vocês erram, mas juntos a gente precisa aí tentar um ajudar o outro. Questão da presença, hoje a presença vai ser vocês colocaram presente aí, né? Mas vai ser também pela atividade que eu acabei de postar no portal referente à aula que eu vou dar agora. Então, deixa eu só colocar aqui agora a nossa aula de hoje. Estão vendo agora os slides? Sim. Tá. Então, vamos lá. Então, hoje a gente vai ver, a gente viu sobre os lipídios, né, no momento da nossa disciplina, e hoje a gente vai ver como que acontece esse metabolismo dos lipídios que são ingeridos através da nossa alimentação. Então, só para recapitular sobre as funções dessa alimentação que a gente mantém ou pobre ou rica em lipídio, ele serve como isolante térmico, como a gente já havia visto. Uma camada de gordura que a gente tem aí no nosso organismo, ela serve muito para evitar um aumento ou uma diminuição muito brusca da nossa temperatura. Tanto é que tem um urso aqui, né, representando. Ele é constituinte da membrana plasmática, então aqui a gente tem os fosfolipídios, que tem aqui, né, a parte polar e a parte apolar, que a gente tem uma membrana plasmática. Serve como reserva energética. Na semana passada, a gente viu o metabolismo dos carboidratos, onde ocorre lá, primeiramente, a glicólise, depois vai para a parte do ciclo de Krebs, onde ocorre todo aquele ciclo, e, por fim, toda aquela energia que é gerada, aqueles elétrons, vai para a cadeia respiratória para ser formado, então, os ATPs, que são adenosina trifosfato, que é a forma que o nosso organismo faz para manter uma energia para a gente ter atividade diária. A primeira fonte que a gente tem, então, de reserva energética, de energia,
são os carboidratos. A segunda fonte, a gente tem os lipídios, que a gente vai ver hoje. E a terceira fonte, a gente tem as proteínas, onde a gente vai ver o metabolismo das proteínas na semana que vem. Então, também servem para sintetizar os hormônios e servem para proteção mecânica, por exemplo, impacto. Quanto maior a quantidade de gordura que a pessoa tem, essa pessoa ela tem um menor impacto. Deixa eu só tirar um pouquinho aqui a câmera para ficar melhor, senão ainda vai travar. Então, gente, o metabolismo dos lipídios, ele inicia, lógico, na digestão desses lipídios. O que acontece? Quando a gente ingere algum tipo de alimentação, a gente chama, lógico, de alimentação. Quando essa alimentação ela passa pelo nosso esôfago através da mastigação e vai para o nosso estômago, antes de chegar ao estômago, a gente chama de bolo alimentar. E assim que ele chega no estômago, a gente já chama esse bolo alimentar de quimo. Por que quimo? Porque quando ele chega no nosso estômago, ele é misturado por algumas secreções gástricas, onde vai ter ali a junção das secreções juntamente com esse bolo alimentar. Então, após a formação desse quimo, essa mistura, esse alimento ele vai para o intestino para ser absorvido os nutrientes, né, as moléculas. E quando ele já vai para o intestino, a gente já chama de bolo fecal, que é lá que já começa a formação das fezes. Então, a digestão dos lipídios, ele se inicia no nosso estômago, através ali dos ácidos graxos, do ácido clorídrico, né, que é produzido no nosso estômago, para fazer a degradação das moléculas maiores ali daqueles nutrientes que a gente está ingerindo. Então, a gente viu na aula de lipídios que a lipase é a enzima responsável pela quebra dessas gorduras. E essa lipase, ela consegue se manter estável no meio ácido. Então, como o nosso estômago ele tem uma quantidade aí de ácido clorídrico, a gente consegue ter essa estabilidade dessa enzima. Então, tem a lipase lingual, lipase gástrica. A lipase lingual, ela já começa a ter algumas quebras dessas gorduras ali já na mastigação. Assim como tem da amilase, como a gente comentou na semana passada, que vai começando a quebrar as moléculas maiores de carboidrato. A lipase gástrica, e ocorre então a quebra dos triacilgliceróis, formado pelos ácidos graxos de cadeia curta. Então aqui a gente tem uma imagem representando aqui o estômago, que tem a gastrina, que é uma proteína que fornece aí a produção do suco gástrico. A gente tem o pâncreas, que é muito importante, que tem a função de eliminar o suco pancreático. Aqui a gente tem o intestino, né, o lúmen do intestino, onde tem a produção da bile. A bile é aquele líquido esverdeado que contém uma quantidade muito grande de lipase, né, que é essa enzima que quebra essas gorduras, e aqui a gente tem a vesícula biliar, que é aquele órgão pequenininho que a gente tem, onde ele tem a função apenas de armazenar essa bile, esse líquido verde. E aqui a gente tem algumas proteínas que servem para diminuir a motilidade gástrica, fazer com que esse processo seja um pouco mais lento, porque a quebra das gorduras, elas não são tão fáceis. Por exemplo, gordura, proteína. Eu dou sempre o exemplo de quando a gente alimenta, por exemplo, churrasco ou alguma carne. A gente tem um processo de digestão mais lento, mais pesado, a gente sente uma sonolência.
Eu acho que já comentei em sala de aula para vocês que o motivo pelo qual, quando a gente almoça, a gente tem aquela sonolência, é por causa que toda a energia do nosso corpo, ela tem que estar ali incorporada na região estomacal para o processo de digestão ocorrer de forma correta. Porque o processo de digestão ela é muito importante para o nosso organismo. Então, lá no intestino, através, né, de todo o quimo, que já é o bolo alimentar junto com esse suco gástrico, ocorre uma emulsificação. E como é uma gordura, ocorre então a junção da bile, que é um líquido onde contém a lipase, que é a enzima que vai quebrar essa gordura. Além disso, ela vai ter outras enzimas também. Então aqui a gente tem a emulsão. A emulsão nada mais é que essas gorduras quebradas em pequenas partículas, juntamente com essa secreção que é a bile. Então, como que ocorre então o transporte dos lipídios absorvidos? Eles são transportados no plasma através dos quilomicrons, que é essa estrutura aqui, arredondada, que a gente tem no nosso organismo, onde ela possui algumas porções aqui de colesterol. Essa parte amarela é o triacilglicerol, que tem maior quantidade, cerca de 95%. A gente tem os fosfolipídios, que é um tipo de gordura, que está presente, muito presente na membrana plasmática. E aqui a gente tem as apoproteínas, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Mas, enfim, o que são, né, esses quilomicrons? Os ácidos graxos são convertidos em triacilglicerol e organizados em partículas poliproteicas. Então, são partículas, aqui na imagem a gente vê que ela é bem grande, né? Mas, lógico, comparado com o VLDL, com o LDL, com o HDL, ela é, sim, uma partícula poliproteica bem maior. Esses quilomicrons, eles são liberados nos vasos linfáticos, onde são transportados os vasos sanguíneos para outros tecidos. Então, esses triacilgliceróis que a gente está vendo aqui em amarelo, em maior quantidade nesse quilomicron, ele pode ser incorporado aos adipócitos. O que são os adipócitos? São as nossas células que armazenam essa gordura. Então, parte da nossa alimentação que contém a gordura, ela ou vai ser oxidada para ter uma fonte de energia, ou então ela vai ser armazenada dentro desses adipócitos. Então, a maioria das células podem oxidar os ácidos graxos para produção de energia. Então, na semana passada, a gente viu o metabolismo dos carboidratos, que obtém, então, uma quebra, uma oxidação do carboidrato, né, glicose, para fornecer as moléculas de ATP. E aqui a gente tem a mesma coisa. Esses ácidos graxos, eles vão ser oxidados até eles fazerem o papel de produzir essa mesma energia que a gente precisa, tanto para o nosso metabolismo basal, quanto para a gente fazer as nossas atividades físicas. Então, a gente tem que ter um controle aí da digestão de lipídios, onde ocorre na parede intestinal, ocorre a liberação da colecistoquina, que ela tem aí uma sigla de CCK, onde ela faz com que ocorra uma contração da vesícula biliar, que é aquela parte, aquela estrutura verde que contém a bile, e secreção pancreática, que possui aí no pâncreas, e diminui também a motilidade gástrica. Para que diminui essa motilidade gástrica? Para conseguir ter processo de digestão eficaz. Baixo pH do quimo, e tem a secreção da secretina, que estimula o pâncreas e o fígado a secretarem bicarbonato, para dar ali uma neutralizada na região estomacal. Então, aqui, as ações dos hormônios na digestão, a gente tem aqui o estômago, a gente tem aqui o duodeno, que é a primeira porção aqui do intestino delgado que a gente tem,
O pâncreas, que fica logo aqui abaixo, a gente tem o fígado. Então, aqui é a vesícula biliar. Então, o que vai acontecer? Várias enzimas, proteínas, vão estar associadas ou com a estimulação ou com a inibição de algumas funções desses órgãos. Então, lá no nosso estômago, a gastrina ela vai fazer com que ocorra a produção do suco gástrico, para esse suco gástrico fazer a digestão desse bolo alimentar que está chegando. E, posteriormente a isso, a secretina vai fazer com que ocorra, então, a secreção do suco pancreático, que é produzido aqui no pâncreas, que vai desde, então, influenciar na questão do metabolismo dos carboidratos, porque vai liberar insulina, vai liberar o glucagon, vai liberar a adrenalina. A gente tem a colecistocina, que tem a função que a gente comentou anteriormente, que vai fazer uma diminuição aí da motilidade gástrica. E a enterogastrona também tem essa função. Aqui o que eu queria explicar para vocês é que no fígado é produzido toda a bile. Como assim a bile? É aquele líquido esverdeado que contém uma grande quantidade de lipase. Então, o que acontece? Vocês estão vendo aqui que tem a vesícula biliar em formato de pera, que eu estou arredondando aqui. Na vesícula biliar tem um caninho que está ligando essa vesícula ao intestino e tem outro que está ligando ela ao fígado. Ela fica por baixo aqui do fígado. O que acontece? Essa bile ela é sintetizada no fígado e armazenada aqui na vesícula biliar. Então, como eu expliquei para vocês em uma aula, a bile ela é somente armazenada aqui nessa vesícula. Muita gente acha que a vesícula biliar ela tem a função de produzir essa bile e armazenar. Não, a bile é produzida no fígado, armazenada na vesícula biliar. E todas as vezes que a gente tem uma alimentação, essa bile ela vai passar por esse cânulo aqui, que está ligando para o intestino, e vai fazer, então, a quebra de várias moléculas aqui de gordura. Então, a utilização dos lipídios da dieta, a gente utiliza ele através dos ácidos graxos livres. Para quê? Para produção de energia, ou seja, produção do que a gente mais viu na aula passada, que é o ATP, que é a nossa fonte de energia. Ocorre também a absorção pelas células musculares e adipócitos. Tem também, que a gente vai ver, uma questão do HDL, que é o colesterol bom, que ele faz a esterificação no fígado para formar uma reserva ali. Então, por isso que às vezes a gente não pode fazer uma ingestão muito grande de lipídio, porque a gente começa a ter um aumento, né, de gordura no fígado, que a gente chama de esteatose. E esses lipídios, eles são transportados pelo sangue associados a essa proteína aqui, que a gente chama de albumina. Então, o que acontece? A gente tem aqui uma molécula de triacilglicerol, então vai acontecer uma reação em que vai fazer com que esse triacilglicerol dê origem ao glicerol e a 3 ácidos graxos, por isso que chama triacilglicerol. Então a gente tem aqui, quem que vai fazer essa quebra? A lipase, que é essa enzima aí responsável por quebrar a gordura. Beleza. Então a gente ingeriu o lipídio, forma de triacilglicerol, a lipase vai vir, vai quebrar essa molécula aqui, nos carbonos 1 e 3 dessa molécula de triacilglicerol, vai ficar então uma parte do glicerol e vai ficar o ácido graxo livre. Os ácidos graxos livres, eles vão para a corrente sanguínea, como eu comentei, que é a albumina que vai levar, né, esses ácidos graxos para a corrente sanguínea, levando então para os músculos, para o coração e para o fígado. O que vai acontecer então? A gente falou dos ácidos graxos, né? A albumina vai levar. Mas o que vai então acontecer
com o glicerol. O glicerol, pessoal, ele vai ser aproveitado também. Então, toda a parte ali do lipídio vai ser aproveitada de alguma forma. Então, o glicerol, ele vai sofrer várias reações através da enzima quinase glicerol e a desidrogenase, perdão, de glicerol, até formar essa cetona fosfato. Isso aqui vai formar o piruvato, que a gente viu na aula passada, entrando então na formação do acetil-CoA. O acetil-CoA, o que ele vai fazer? Ele vai entrar no ciclo de Krebs novamente. Então, toda essa parte que ocorre aqui da quebra desse triacilglicerol, parte vai ser formado aí o acetil-CoA para entrar no ciclo de Krebs, e outra parte aí que a gente está falando do ácido graxo vai entrar para obtenção também de energia. Então, tudo é aproveitado. Então, essa reserva lipídica que a gente está vendo, um adipócito, o adipócito, ele tem mitocôndria, ele tem o núcleo, ele tem o complexo golgiense, ele tem o citoplasma, que a gente está vendo aqui em roxo, ele tem a membrana plasmática que está aqui por fora, e toda a reserva de energia, de gordura. Então, em amarelo, a gente está vendo toda essa reserva aqui. Então, o produto de oxidação completa dos ácidos graxos é de 9 quilocalorias por grama de gordura, enquanto nos carboidratos é somente 4. Então, a gente vê que a gordura, ela proporciona uma quantidade de quilocaloria muito maior, vamos dizer, 2, alguma coisinha aí a mais, do que os carboidratos. Então, para acontecer todo esse processo aí de metabolismo dos lipídios, a gente tem uma necessidade da mobilização dos lipídios. O que é a mobilização dos lipídios? Eu deixei aqui bem escritinho para vocês, mas tem um esqueminha ali, bem de passos, como eu deixei no ciclo de Krebs, para ficar melhor o entendimento de vocês. Então, quando há necessidade de energia a partir dos ácidos graxos, como assim? Quando tiver a necessidade de energia? Primeiro, essa energia a gente vai pegar dos nossos carboidratos, que é a primeira fonte de energia. Beleza, estou numa dieta low carb, estou numa dieta que eu tirei totalmente o carboidrato. Aí vai entrar a parte onde vai ter a necessidade do metabolismo do ácido graxo para gerar energia. Que aí você tem uma quebra maior de energia, uma quebra maior desses lipídios, consequentemente você vai ter um emagrecimento. Então, nessa parte aqui onde ocorre a necessidade de energia a partir da gordura, é nessa parte aqui que você vai entrar um pouquinho na questão do emagrecimento. Mas a gente não vai entrar em detalhes na questão do emagrecimento, mas só para vocês terem uma noção da importância dessa mobilização e consequente aí quebra, oxidação dessas moléculas aí de gordura. Então, a primeira coisa que vai acontecer é a lipase sensível ao hormônio, ela promove a remoção do ácido graxo da posição 1 e 3. Vou colocar aqui nessa imagem. Opa, é na outra imagem, mas vou explicar isso aqui já. O glicerol que eu expliquei para vocês, ele vai ter várias quebras, que é o álcool, através de ganho de energia aqui e através da enzima gliceroquinase, vai formando glicerofosfato, vai tendo várias saídas de elétrons aqui, saída de ATP, até formar o piruvato. Por isso que eu falei que esse glicerol, os ácidos graxos, então, vai para ser oxidado, e esse glicerol ele vai ser aproveitado aí para entrar no ciclo de Krebs, que também vai gerar várias fontes, várias moléculas de ATP. Então, essa mobilização dos ácidos graxos tem aqui todo o passinho. Não é uma parte muito fácil de entender, mas aqui com esses passinhos a gente consegue entender melhor o que acontece. Então, mas como que vai acontecer aí essa mobilização dos ácidos graxos?
Tudo no nosso organismo acontece por meio de sinalizações. Então, a gente tem aí o sistema endócrino, que é responsável, então, pela liberação de hormônios, e cada hormônio tem a função de fazer alguma coisa no nosso corpo. Então, aqui, quero que vocês foquem nessa primeira questão aqui. A gente tem a adrenalina ou glucagon, né, que são hormônios que a gente já falou bastante dentro de sala de aula, principalmente o glucagon, que retira ali a glicose das células e manda para a corrente sanguínea para ter uma fonte de energia, e a adrenalina, que está muito responsável por nossa questão de luta e fuga. Então, esses hormônios, eles vão se ligar no receptor aqui do adipócito. Aqui, gente, na parte amarelinha, a gente tem o adipócito, tá? Aqui a gente tem a corrente sanguínea, o vaso sanguíneo, e aqui a gente tem, por exemplo, o músculo. O miócito, né, é uma célula do músculo. Então, o que vai acontecer? Primeiro, vai ter essa resposta aos hormônios. Que resposta é essa? Vai ter a ligação aqui desses hormônios no receptor aqui da célula do adipócito. Depois disso, vai ter ativação desse CAMP aqui que a gente fala. Ah, mas o que é CAMP? O que é AMP? Lembra que a gente viu que tem a ATP, adenosina trifosfato. Se perde um fosfato, a gente tem ADP, que é adenosina difosfato. Se perde um fosfato, a gente tem então a AMP, que é adenosina mono, que significa um fosfato. Então, beleza. Teve, então, ativação dessa PKA. O que é PKA? Essa PKA chama proteína quinase A. Essa PKA, ela vai fazer o quê? Ela vai fosforilar e ativar a lipase sensível ao hormônio, que é a SL. O que significa quando eu falo fosforilar? Significa que vai acrescentar um fósforo aqui nessa lipase. Então, aqui a gente tem HSL, que é lipase, L-lipase, H-hormônio, S sensível. Beleza. Aconteceu, então, essa fosforilação através dessa PKA, e depois vai ter a fosforilação dessa perilipina. Aqui a gente vê a perilipina. O que é perilipina? Perilipina, gente, é proteína que fica na membrana de gotículas de gordura. Então, aqui a gente tem o adipócito e aqui a gente tem uma gotícula de gordura, tá? Esse MGL aqui significa o quê? Significa lipase monoglicerídeo. Então, eu tenho uma gotícula de gordura, mono, um glicerídeo aqui. Então, essa perilipina, ela fica aqui entre a membrana, e ela também foi fosforilada. Está vendo aqui no passo 4. O que é fosforilada? Está adicionando, então, grupamentos fosfato nessa perilipina. Ok. Depois, o que vai acontecer? Vai ter liberação da CGI, que se associa e ativa a lipase, a TGL. O que é a lipase, a TGL? A TGL é a lipase triaglicerol do adipócito, que a gente está vendo aqui, a TGL. Tá, mas o que é CGI? CGI é uma proteína que ela é acessória. Então, a gente tem aqui, então, vamos recapitular. Teve a junção do hormônio, o receptor aqui do adipócito, teve a ativação dessa via, através do CAMP, que é a adenosina monofosfato, então esse PKA aqui, que é a proteína quinase A. A proteína quinase A, ela fosforilou a lipase sensível ao hormônio, virando então HCl, HSL. Depois ocorreu também, por meio também dessa PKA, a fosforilação
da perilipina. Perilipina, lembrando que é a camada que reveste o monoglicerídeo, uma gotícula de gorduras, vamos dizer assim. Depois vai ter, então, essa ação conjunta, né, da TGCL, juntamente com a HCl, no citoplasma. Né? Então, nessa parte aqui da gotícula de gordura. Beleza, então teve, então, essa ativação conjunta. Depois, ocorreu, então, a saída desses ácidos graxos. Esses ácidos graxos, por meio, então, da albumina, lembra que eu falei que a albumina auxilia ali no transporte desse ácido graxo para a corrente sanguínea? Então, aqui a gente tem a albumina ligada a esse ácido graxo. Esse ácido graxo vai entrar aqui na célula, como, por exemplo, uma célula de músculo, onde vai ocorrer a etapa de beta-oxidação. Ou vai entrar, então, também no ciclo de Krebs, que a gente viu que é o ciclo do ácido cítrico, ou então posteriormente, vai para a cadeia respiratória. Então, aqui, ó, beleza, aconteceu toda essa parte aí da questão da ligação do hormônio, depois foi para o vaso sanguíneo e entrou dentro dos músculos. Então, após ter sido capturado pela célula, que célula? Essa célula que a gente viu aqui, que é do músculo. O ácido graxo é convertido no derivado CoA pela acil-CoA, só não confundam com acetil-CoA. A gente viu na semana passada acetil-CoA. Hoje a gente está vendo sobre acil-CoA, que a gente chama também de tioquinase, que é essa enzima, no citosol. Então, para isso, vai ter que ter uma necessidade de ATP. Então, aqui na figura, a gente está vendo melhor, que a gente tem uma mitocôndria, e aqui a gente está vendo esse ácido graxo com uma molécula CoA. Só que o que acontece? Essa molécula aqui, ela não consegue entrar para a membrana mitocondrial interna sozinha. Então, vai ter que ter uma ajuda de um transportador específico, que a gente chama de carnitina. Então, como que vai acontecer? Lá, aqui nessa partezinha aqui, um grupo acil é transferido da coenzima acetosólica à carnitina, pela carnitina acetiltransferase 1. Então, essa enzima aqui vai fazer esse processo. Depois, vai ter a formação, então, da acil-carnitina, que é a enzima que vai fazer com que ocorra o processo de passagem do ácido graxo aqui para a membrana mitocondrial interna. Depois, o que vai acontecer? O grupo acil-carnitina é transportado, veio para cá, onde é transferido a outra molécula de coenzima carnitina transferase 2. Então, aqui a gente tem outra proteína, outro transportador específico que vai voltar a fazer a doação, então, dessa parte aqui do acetil-CoA, do acil-CoA, na verdade. Então, vai ocorrer, então, esse processo. Beleza. Então, feito isso, qual que é a função, então, da beta-oxidação? Fazer com que ocorra a oxidação dos carbonos desse ácido graxo até formar o acetil-CoA. Para quê? Para entrar lá no ciclo de Krebs e gerar todo aquele processo de ATP, que é adenosina trifosfato, que é a forma de energia que a gente consegue obter para a gente ter todas as nossas atividades diárias feitas da forma correta. Então, a estratégia aqui da beta-oxidação. Ocorre 4 reações enzimáticas sequenciais. Para quê? Para ir quebrando
esse ácido graxo até formar aí a molécula de acetil-CoA. Então, o que vai acontecer? Quais são essas quatro reações? Primeiro, a gente tem a reação de oxidação, onde quem é responsável é a acetil-CoA desidrogenase, que vai fazer ocorrer a saída aí de elétrons, né, como fonte aí de um processo de energia. Segundo, vai acontecer a hidratação. Hidratação é a adição aí de uma molécula de água, feita pela hidratase. O terceiro processo aí, da reação enzimática, para ocorrer aí a remoção da acetil-CoA, é a oxidação, feita pela hidroxiacil-CoA desidrogenase, onde vai ter a saída também de energia, né, de NAD. E a quarta vai ser a clivagem, onde vai ocorrer pela acil-CoA acetiltransferase, que vai fazer com que ocorra aí a formação do acetil-CoA. Beleza. E o que esse acetil-CoA vai fazer? Vai entrar lá para o ciclo de Krebs, para fazer todos aqueles passos do ciclo para formar as moléculas de ATP. Vocês já devem ter escutado, creio eu, sobre as formação dos corpos cetônicos, que são ácidos graxos, eles são combustíveis no estado de jejum. Vocês já devem ter ouvido falar também de hálito cetônico, que é quando ocorre uma quebra dos ácidos graxos, onde vai ter a formação da cetona. E o que acontece? Ele vai, esses corpos cetônicos, eles são degradados para acontecer o aproveitamento da energia para algumas células. Então, geralmente, essa formação de corpos cetônicos é muito comum em pacientes que são diabéticos ou que fazem jejum muito intermitente, que é onde não tem a fonte de energia através dos carboidratos para ocorrer, então, a formação de ATP, de energia. Então, esses corpos cetônicos, eles fazem com que a pessoa tenha um hálito cetônico justamente porque a acetil-CoA, ela sofre a conversão em corpos cetônicos, que são solúveis para transportadores de tecido. Então, vai levar para todas as células que estão precisando aí. A acetona, ela não é aproveitada, logicamente, ela é liberada principalmente aí pelo hálito. Então, por isso que muita gente fala que, o indivíduo que é diabético, ele tem um odor cetônico. Então, aqui, é a mesma coisa que eu expliquei, tá? No passo anterior, que é a oxidação, que é a beta-oxidação, ou seja, a oxidação dessa molécula de ácido graxo até formar o acetil-CoA para ter como fonte aí de energia para formar o ATP. Já aqui, a gente vê a biossíntese de ácido graxo, que eu vou explicar aqui separadamente para vocês não fazerem uma confusão. O que acontece basicamente nessa síntese dos ácidos graxos? Aqui eu deixei um pouco mais detalhado, mas eu vou explicar de uma forma simples para vocês entenderem. A gente tem aqui o ACP, que é uma molécula, que é uma proteína transportadora de grupo acil. Ela é denominada como ACP. O que acontece, então, através de várias enzimas, nesse processo aqui de biossíntese do ácido graxo? Vai ocorrer, então, o empreendimento, vamos dizer assim, de energia, vai ocorrer a saída de água desse processo. Então, uma molécula de água ela é removida para introduzir uma ligação dupla pela enzima beta-hidroxiacil desidratase, formando, então, juntamente com o malonil-CoA, formando posteriormente aí uma molécula de ácido graxo
para aproveitamento como fonte de energia. Então, aqui a gente vê, pessoal, que os lipídios, através da lipase, tem a quebra e vai quebrar, então, em ácidos graxos, como eu comentei no início da aula, e vai quebrar em glicerol. Esse glicerol vai formar, então, fosfato, gliceraldeído, e através da glicólise, que a gente viu na semana passada, vai formar o ácido pirúvico, ou piruvato. Esse piruvato, ele forma acetil-CoA. O que a acetil-CoA vai fazer? Vai entrar no ciclo de Krebs e vai ter a formação aí do ATP. Ok. E o que vai acontecer com esses ácidos graxos que a gente acabou de ver através da beta-oxidação? Vai ter, então, a beta-oxidação da mitocôndria, vai ter entrada de água, vai ter aí o empreendimento de energia para fazer toda a liberação de elétrons, e no final vai ter a formação também da acetil-CoA, que vai ter a mesma função. Vai entrar no ciclo de Krebs para gerar a energia. Então, se eu, por exemplo, estou no jejum intermitente, saio de casa para fazer uma atividade física, não tenho fonte de energia através dos carboidratos, eu vou ter que fazer essa beta-oxidação dos meus lipídios. Para quê? Para o glicerol que foi quebrado aí da lipase chegar no ponto de acetil-CoA para entrar no ciclo de Krebs e formar ATP, e os ácidos graxos passar por toda a beta-oxidação também para formar acetil-CoA, entrar no ciclo de Krebs e ter a formação do ATP. Então, a degradação dos lipídios que a gente viu hoje, dos carboidratos, e na semana que vem dos aminoácidos, vão gerar esse acetil-CoA, que vai ter o destino aí, ou da formação dos corpos cetônicos que a gente viu, ou entrar no ciclo de Krebs, ou para a síntese de colesterol, que a gente vai ver daqui a pouco, ou então para a formação, para a biossíntese de colesterol, de triacilglicerol, que a gente viu agorinha. Então, lipólise, que eu acabei não colocando esses termos aqui no slide, mas a lipólise é quando ocorre a quebra desses triacilglicerol. Lipogênese, que é esse termo aqui, é a formação, então é a biossíntese desses triacilgliceróis. Então, a gente tem a biossíntese de colesterol e dos hormônios esteroides. A gente viu lá na introdução da aula que esses ácidos graxos, né, esses lipídios, eles servem como sintetizadores aí dos hormônios esteroides. Então, a síntese requer enzimas encontradas no citosol e nas membranas do retículo endoplasmático liso, que está lá mergulhado no citoplasma da célula. Então, cerca de 75% do colesterol presente no organismo é proveniência endógena. Endógena quer dizer do nosso organismo mesmo. Então, na síntese do colesterol, olha aqui o acetil-CoA. O acetil-CoA, através das estatinas e de várias enzimas que a gente chama de redutase, vai sofrer vários processos, chegando então no colesterol. O colesterol, a gente viu que tem ali na célula, na membrana plasmática, tem colesterol no nosso sangue circulante, como o HDL, o LDL. E esse colesterol que é formado, ele sofre também algumas alterações, até formar, por exemplo, a progesterona, que é um hormônio que tanto homem e mulher tem em maior quantidade. Douglas. O cortisol, que é Douglas. Oi? Meu primo chegou aqui em Oi, pode casa. falar. Eu acho que ele tá com dengue. Eu vou lá no hospital correndo levar ele. Eu vou sair da aula, tá bom? Tá bom, certinho. Mas Depois aí- você vê a aula gravada, tá? Mas aí também eu já postei lá, só que eu vou levar lá que ele tá queimando em febre. Tá? Não, beleza. Vai lá, melhor pra ele. Obrigada, Douglas. Nada, tchau. A gente tem, então, né, o glicocorticoide, o corticosteroide, que servem
como, por exemplo, anti-inflamatórios que a gente tem natural no nosso organismo. E também, através dessa progesterona, a gente tem a testosterona, que é o hormônio principal aí do homem, e o estradiol, que tem tanto em homem e mulher, mas é mais frequente aí nas mulheres. Então, aqui para a gente finalizar, o que acontece nesses quilomicrons, depois VLDL, HDL, aqui a gente tem então uma estrutura de quilomicrons, que é a maior porção que a gente tem, que é constituída de 85 a 95 de triacilglicerídeos, ou triglicerídeos, que é aquele exame que a gente vê quando a gente faz, por exemplo, colesterol total e frações. Então, essa parte amarelinha aqui que a gente está vendo é só de triglicerídeos, então é uma quantidade muito grande. Tem o colesterol também livre, que a gente está vendo aqui, essa parte rosinha, e 1 a 2% a gente tem de proteínas. O VLDL, que a gente viu na aula de lipídios, na aula geral, que tem um grande tamanho e compreende 50% de triglicerídeo. Então, a gente já vê que é uma diminuição ali daquele quilomicron. Tem aí uma porcentagem de 10% de proteínas. E tem proteínas que são denominadas ApoB100, ApoC e ApoE. Vocês vão ver daqui a pouco o que cada uma dessas proteínas fazem. Qual que é a função, então? O VLDL tem a função de transportar os triglicerídeos endógenos e o colesterol para os tecidos periféricos, locais onde serão estocados ou utilizados como fonte de energia. A gente tem o LDL, né? O LDL já tem uma baixa densidade, então ele tem aí 25% dessa proteína são compostas por proteínas, em particular a ApoB100 e pequena quantidade da ApoC. A gente vai entender também qual que é a função dela. Então, ele é a lipoproteína que mais transporta colesterol para locais onde ela exerce uma função fisiológica. Por exemplo, na síntese dos esteroides, que foi o que a gente viu ali dos hormônios. Porém, a gente tem que ter uma quantidade adequada desse colesterol para não ter nenhum problema. HDL, que a gente viu, né? Inclusive vocês fizeram na prova, que é uma lipoproteína benéfica para o nosso organismo. Elas são compostas por 50% de proteínas, por isso que elas são não são prejudiciais para o nosso organismo. Porque além dela exercer um papel muito bom, ela é composta mais por proteínas do que por triacilglicerol. Então, a função é de carregar o colesterol até o fígado diretamente, ou transfere os ésteres de colesterol para outras lipoproteínas, como, por exemplo, a VLDL, que a gente vai ver um resuminho daqui a pouco. Então, ela tem um papel protetor na formação da aterosclerose. Então, aqui a gente tem a proteína A, que é sintetizada pelo intestino e pelo fígado, liberada no plasma, sendo constituinte dos quilomicrons e do HDL, e ela ativa uma proteína, que é a lecitina colesterol ácido transferase, que a gente vai ver daqui a pouco qual que é a função dela. A gente tem a proteína B, que tem a função aí de estar presentes na VLDL e LDL, e faz o reconhecimento de receptores de LDL, mesmo para identificar, por exemplo, nos exames de sangue aí que a gente faz. A proteína E, que é constituída por basicamente, 75%, encontrada no plasma, sintetizada pelo fígado, então ela liga o receptor de quilomicros remanescentes, ou seja, aqueles que foram acabados de serem formados. A proteína C, ela está presente no VLDL também e no HDL, e é responsável pela ativação daquela enzima que a gente vai ver daqui a pouco qual que é a função dela. Já a apoproteína D, gente, ela é muito pouco relatada porque ela tem uma pequena quantidade nessas gorduras. Então, ela não é muito estudada e não é muito elucidada qual que é a função e o papel dela.
Então, aqui, por curiosidade, eu deixei para vocês entenderem a questão da densidade, né? Quilomicron tem uma menor densidade, e assim vai aumentando a densidade dessas lipoproteínas. Qual que são os principais componentes dessas lipoproteínas? Triglicerídeo, triglicerídeo é mais comum no quilomicron e VLDL, o colesterol LDL e HDL é basicamente as proteínas. Aqui a gente tem as apoproteínas que são encontradas em cada uma dessas lipoproteínas. Então, aqui um resuminho para a gente finalizar. O que que acontece? O VLDL, ele é rico em triacilglicerol. A gente viu que tem de 85% a 95% de triacilglicerol nessa lipoproteína. O que que ele vai fazer? Ele vai doar esse TAG, que é esse triglicerídeo de acilglicerol, pro HDL, que é a gordura boa que a gente tem, o colesterol bom. Esse HDL vai doar esses ácidos graxos para aquela enzima que eu comentei, que é a L-CAT, que é desenhado aqui com gatinho, que chama lecitina aciltransferase. O que essa L-CAT vai fazer? Vai transformar o colesterol livre, que contém aqui o OH e é polar, que fica circulando pela nossa corrente sanguínea, para o colesterol estratificado, ou seja, ela vai tirar essa molécula aqui de OH e vai transferir uma molécula de ácido graxo nesse colesterol. Então, por isso que a gente chama de colesterol éster. E esse colesterol éster, ele é apolar, então ele vai conseguir ser armazenado aí, por exemplo, nos adipócitos. Esse colesterol éster, ele volta para o VLDL. Como ele volta para o VLDL na forma de colesterol éster, vai ter então uma consequente diminuição da quantidade de triacilglicerídeo, e essa mudança nessa lipoproteína vai gerar o que a gente chama de LDL, onde tem uma maior quantidade de colesterol éster. Então, essa aí é toda a rota que acontece entre os colesteróis. Aqui eu deixei também uma imagem que ilustra a mesma coisa, ilustra que a lipólise, que é a quebra desse VLDL para formar, antes, pessoal, de formar o LDL, vai formar o ILDL, que é intermediário. Então, aqui tem todas as proteínas que são ligadas a ele, que tem a função aí de fazer com que ocorra toda essa troca, por exemplo, de ácido graxo livre para ácido graxo éster, né, esterificado. Então, aqui a gente tem todo um ciclo que ocorre para que esse VLDL se torne o LDL. E o problema desse LDL é que ele pode se ligar à parede aqui, que é um músculo, mas ele pode se ligar à parede do vaso sanguíneo, fazendo com que fique aderido e levando, por exemplo, ao problema de aterosclerose, que vai gerar hipertensão arterial, gerar uma possível aneurisma, seja cerebral ou não. Então, aqui, para finalizar, a gente tem o VLDL, que é o quilomicron mais nascente, remanescente, depois ele vai virar o IDL, depois ele vai virar o LDL para ir para todos os tecidos. Então, esse HDL aqui, ele vai fazer a retirada desse LDL. Além disso, ele vai fazer com que esse VLDL tenha menos quantidade de triacilglicerol livre, tendo uma maior quantidade de triacilglicerol de ácido graxo éster, fazendo com que tenha uma menor quantidade, então, de TAG e uma maior quantidade de colesterol éster. Por isso a gente chama de LDL. Então, relembrando que o HDL é um colesterol bom e o LDL é um colesterol ruim. E a função do HDL é retirar esse LDL aí da corrente sanguínea
levando para o fígado para ser metabolizado e eliminado aí pelo nosso organismo. Deixa eu ir lá para o chat para ver se vocês tiveram alguma dúvida. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá tudo ok? Se tiver tudo ok, me dê outro presente aí, outra presença. Deixei a atividade lá, correspondente à aula de hoje. Já são 8h30, então eu estourei aí o tempo da aula. Mas tirem depois um tempinho para vocês fazerem essa atividade que vale 0,25. Tá bom? Então, quem não tiver dúvida, está liberado. Essa Muito obrigado atividade pela vai fechar atenção. que dia? Eu deixei até terça, se eu não me engano. Ah, não, tranquilo então. Beleza? É só uma de marcar mesmo e é através dessa aula, então tá bem tranquilo. Então, quem não tiver dúvida, está liberado. Boa noite. Bom final de semana para vocês.